Olá, irmãos, bem-vindos de volta. Este é o seu momento de paz. Desejamos a graça e a paz do nosso bom Deus a todos. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso compromisso neste ano com o devocional Maranata, o Senhor vem. Vamos fazer a oração para pedirmos a bênção do nosso Deus e entrarmos então para a nossa meditação de hoje. Pai querido, nós te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo cuidado, obrigado por tudo quanto o Senhor fez por nós nesta noite. Agora, Pai, queremos estar na Tua presença, pedimos a Tua bênção, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê entendimento da Tua palavra, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje, da nossa meditação é um guia infalível, 5 de fevereiro. O nosso texto de ler está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, que passo a ler. Tornai-vos, pois, participantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós vemos que nesse verso, o apóstolo Tiago nos dá aqui uma advertência, chamando-nos que nós temos que ser participantes da palavra e não somente ouvintes. A palavra de Deus nos está dizendo que quando nós somos meros ouvintes, nós, na realidade, não estamos a cumprir com os requisitos. O que é ser um ouvinte? Ser um ouvinte é simplesmente nós professarmos uma coisa e na vida prática vivermos uma outra coisa. E o chamado que nos é feito nesta manhã é que nós devemos ser praticantes da palavra. Quantas mensagens Deus não tem enviado para o seu povo? Quantas mensagens Deus não deixou para a sua igreja a fim de que possa ser vivida? Mas com o orgulho laodiceano nós dissemos: ricos somos e nada temos em falta. Mas qual é a nossa realidade? Apesar do conhecimento que temos, apesar da tamanha verdade que temos, não vivemos essa verdade. E o que a palavra de Deus nos diz? Estamos nos enganando a nós mesmos. Não é a Deus que estamos enganando, não é ao mundo que estamos enganando, não é a ninguém que estamos enganando a nós mesmos, porque nós é que iremos nos perder. E nós fomos chamados nesses últimos dias, a Igreja de Deus dos últimos dias foi chamada para viver toda a verdade bíblica, contrariando assim a realidade comum das igrejas populares que estão ensinando o erro. Mas infelizmente o que nós estamos vendo hoje? Bem, vamos tomar a leitura. Deus conclama os que conhecem sua vontade a serem praticantes de sua palavra. Fraquezas, indiferença e indecisão convidam os assaltos de Satanás, e os que permitem que esses traços de caráter aumentam serão irremediavelmente tragados pela vagalhões de Satanás. De todo que professe o nome de Cristo se requer que cresça até a estatura completa de Cristo, a cabeça viva do cristão. É requerido de todos aqueles que professam. Não está falando apenas daqueles que são responsáveis, líderes na igreja, mas está dizendo de todos aqueles que professam o nome de Cristo. É requerido deles que cresçam até a estatura completa de Cristo, aquele que é a cabeça viva do cristão. Então nós temos um guia infalível. Este guia infalível é a palavra de Deus. E a palavra viva não é nada mais senão Cristo. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer em Colossenses capítulo 1, versos 26, que Cristo em nós é a esperança da glória. E esse é o propósito de Deus ao trazer a mensagem da justiça de Cristo, a mensagem da justificação pela fé, mostrando-nos que é possível você e eu vivermos uma vida de completa e perfeita obediência à vontade do Senhor. Não devemos permitir que traços de caráter aumentem, indecisões, fraqueza e indiferença
porque deste modo não estaríamos representando claramente aquele que é o cabeça do cristão, Cristo. Todos nós precisamos de um guia que nos dirija através das muitas perplexidades da vida. Assim como o marinheiro precisa de um piloto que guia a nau entre os bancos de areia ou nos rios cheios de arrecife, e onde se encontrará semelhante guia? Comparando-se com o marinheiro, aonde nós encontramos então? Apontamos a Bíblia, inspirada por Deus, escrita por santos homens. Ela assinala com grande clareza e precisão o coração e comunica ao espírito alegria e felicidade. A Bíblia apresenta uma perfeita norma de caráter e guia infalível sob todas as circunstâncias, até ao fim da jornada da vida. Tomai-a como vosso conselheiro, como a regra da vossa fé diária. Nós temos um guia infalível. E, queridos irmãos, a Bíblia, ela não mente. O que nós encontramos da palavra de Deus, nós vemos que na Bíblia nos diz que Cristo morreu para tirar-nos de todo o pecado. Ninguém será salvo com os seus pecados ou em seus pecados. Não foi essa a missão de Cristo. Cristo veio para desfazer o pecado na nossa carne. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos retirar de nós todo o peso, tudo aquilo que nos impede, e corramos para alcançarmos a vitória, a dádiva que Ele nos concedeu, que é a vida eterna. Então a palavra de Deus, queridos irmãos, está cheia de orientações claras sobre a nossa necessidade de alcançarmos o perfeito caráter de Cristo. Isso não é uma questão de ser algo escrito apenas no espírito de profecia, mas nós sabemos que a Bíblia, como sendo a regra de fé, o espírito de profecia leva-nos para ela e não nos separa dela. Então, o ensinamento sobre a vitória sobre o pecado não é apenas uma mensagem encontrada nos livros de Ellen White, mas é uma mensagem, uma orientação que está presente em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nas Escrituras, milhares de gemas da verdade se encontram ocultas do pesquisador superficial. Jamais se esgota a mina da verdade. Quanto mais investigar das Escrituras com um coração humilde, tanto maior será o vosso interesse e tanto mais sentireis a impressão de deverdes exclamar, como Paulo, ou com profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Romanos 11, verso 33. Dia a dia, deveis aprender alguma coisa nova das Escrituras. Pesquisai-as como se buscasse tesouro escondido, pois contém as palavras da vida eterna. Orai pedindo sabedoria e entendimento, a fim de compreenderdes esses santos escritos. Se isso fizesses, encontrarias novas belezas na palavra de Deus, sentirias que recebestes nova e preciosa luz sobre assuntos relacionados com a verdade, e as Escrituras receberiam constantemente nova valorização em vosso apreço. É-nos aqui recomendado que devemos deixar de ser pesquisador, ou seja, estudante superficial da palavra de Deus. Precisamos ser estudantes que vão mais a fundo, assim como o tesouro terreno para ser adquirido. Um exemplo prático: você não vai encontrar o diamante de uma profundidade de 5 metros, que com certeza muitos encontrariam. Mas o diamante ele precisa ser escavado a grandes profundidades. Isso requer paciência, isso requer ânimo, isso requer coragem, isso requer determinação para que você possa alcançar os objetivos. Mas o que acontece é que também existem alguns homens que cavam as minas, que ele vai cavando, talvez até faltando apenas 50 centímetros, acabam desistindo e vão embora.
E aí quando vem um outro minério e cava no mesmo buraco, cava apenas 50 centímetros e acaba encontrando riquezas imensuráveis. Então, queridos, Deus nos convida a sermos verdadeiros e profundos pesquisadores das Sagradas Escrituras. E quando nós pesquisamos a fundo as Escrituras, Ele nos aqui prometido que receberemos nova e preciosa luz daquilo que nós estudamos. Agora sois chamados a serdes diligentes no emprego de todo meio de graça, a fim de poder ser transformados no caráter e crescer à estatura completa de homens e mulheres em Cristo. Em que momento somos chamados hoje a fazermos um diligente emprego e alcançarmos o caráter e a graça transformadora? E hoje, na ressurreição, na volta de Cristo, não haverá transformação de caráter. Por isso, queridos irmãos, hoje, sim, o Senhor nos chama. É hoje que nós devemos buscar a transformação do caráter e não aguardarmos a volta de Jesus, porque na volta de Jesus, apenas os nossos corpos serão transformados. E que nós possamos fazer, amados irmãos, das Sagradas Escrituras como o nosso guia infalível. Não seja enganado por nenhum ser humano. Diz a Bíblia: examinai tudo e retende o que é bom. Não seja cego, não seja alguém que viva um cristianismo como se fosse o cristianismo de papagaio, simplesmente repetindo aquilo que te é dito dentro da igreja, pelos pastores, pelos líderes, porque eles não são o guia infalível. Nós temos um guia infalível, a Bíblia, a palavra de Deus, que façamos dela o nosso guia, que estudemos ela, pedindo a bênção de Deus para que sejamos guiados. É o que nós queremos que você faça. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado. Obrigado pelo estudo maravilhoso que nós tivemos, a meditação que tivemos nesta manhã. Venha, Pai eterno, nesse momento, estar com cada um dos teus filhos. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento nesses últimos dias, pois só existe o único guia infalível. Não é a conferência geral, não é o conjunto dos líderes da nossa igreja, mas a tua palavra. E através do Espírito de profecia, o Senhor nos dá o entendimento claro da tua palavra, da tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos cada vez mais a tua palavra como um tesouro escondido e aprendermos dela. Guarda-nos no seu amor. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso bom Deus possa acompanhar a todos, amados irmãos, e que façamos desse nosso dia a Bíblia como o nosso guia infalível. Deus abençoe a todos e, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais um momento de paz. Até o nosso próximo encontro.